Olá pessoal, aqui é o Roger, eu sou formado em radiologia e eu vou trazer para vocês nesse vídeo um assunto muito interessante que pode ser a raiz de muitas doenças que a gente conhece por aí. É a síndrome de fadiga crônica, por exemplo, fibromialgia, lúpus, distúrbios tireoidianos e doenças autoimunes. O VEB, ele é responsável por várias doenças misteriosas que nós temos por aí, e ele apresenta 60 variedades. Então nós temos 60 variedades de VEB. Ele está por trás de várias doenças debilitantes que confundem análises médicas. Então quando a gente vai fazer um aparato de investigação médica com exames, às vezes a gente não consegue diagnosticar o VEB. Ele foi descoberto em 1964 e apresenta uma ação lenta e progressiva que pode durar anos em sua manifestação inicial. Uma década, por exemplo, depois dos 50 anos ele pode aparecer, assim como ele pode surgir antes desta idade. Os médicos raramente conseguem reconhecer a sua ação e a causa raiz do problema que ele cria. Então, às vezes ele causa um problema e a gente não consegue saber a causa raiz. Por quê? Por que esse problema apareceu? Por que nós temos uma fibromialgia? De onde ela veio? O VEB ele pode ser transmitido de mãe para filho, assim como um sangue infectado, uma transfusão de risco, por exemplo. Alimentos infectados também, que você vai no restaurante, por exemplo, e lá na cozinha, a pessoa que está fazendo a sua alimentação pode cortar o dedo e de repente naquela correria ele estanca o sangue rapidamente e coloca um band-aid. E nessa feitura de alimento, o que você pediu, o almoço, pode de repente sair um pouco de sangue e infectar o alimento. E por estar infectado, você pode adquirir o VEB. Fluidos corporais, que também a gente pode adquirir um beijo. Um exemplo, um beijo pode ser, você pode receber o VEB através desse fluido. Ele apresenta 4 estágios. Para a gente conhecer bem o VEB, então eu vou explicar um a um. O primeiro, ele circula pelo sangue e se reproduz e aguarda uma oportunidade de infecção mais direta. Então, neste caso, por exemplo, quando a gente tem uma imunidade baixa, é muito propício de você manifestar o VEB. Então, por isso que eu sempre bato na mesma tecla nos vídeos aí do meu canal, em relação ao chás, que é muito importante a gente ter uma imunidade alta, porque assim você tem um barramento, quer dizer, você está bem, o seu organismo está bem. Então, não há preocupação em relação a nenhuma doença. O seu estado emocional, por exemplo, perder um familiar, terminar um relacionamento amoroso, ou ter um impacto de um acidente ou algo parecido que tenha um estado emocional grave, que você pode debilitar o seu organismo, sair do equilíbrio e a sua imunidade cair. Pode acontecer. Estresse. Normalmente o estresse do dia a dia tem essa propensão de desenvolver um VEB. Por isso que é muito importante a gente estar sempre cuidando da nossa saúde. Mudança hormonal. A mudança hormonal, ela acontece em várias fases da nossa vida. Por exemplo, a puberdade, certo? A menopausa, a andropausa. E pós-parto, às vezes a mulher ela fica muito debilitada pós-parto, porque ela acabou de gerar uma vida, ela tem alguns distúrbios hormonais no corpo, e isso também pode trazer um VEB para o seu organismo, pode desenvolvê-lo. De repente você tem e não desenvolve, como você tem e pode desenvolvê-lo. Os hormônios são fontes de alimento para eles. Então, para você ver que preocupante que é esse processo. Essa é a primeira fase, ok. A segunda fase é quando ele se manifesta transformando-se na mononucleose. E o seu organismo procura identificar o vírus. E às vezes não consegue. Então nessa fase, que dura no máximo 2 semanas, como uma leve inflamação de garganta, por exemplo. Não que o problema de garganta já seja de início, eu falo, olha, eu estou com uma inflamação de garganta, eu tenho VEB. Não é isso. Eu estou dizendo que pode ser um exemplo em relação a essa manifestação. Depois aparecem sintomas como febre, fadiga, dores de cabeça, erupções cutâneas, que é quando a gente vai no médico e tenta fazer exames para a gente verificar o que está acontecendo. Dessa fase 2,
neste momento, está se instalando em algum órgão, como por exemplo fígado ou baço. Então nessa fase 2 ele começa a se instalar num órgão em específico para a partir deste órgão ele ter a sua manifestação presente. Por exemplo, por que ele pode escolher um fígado? O órgão fígado. Porque o fígado nós encontramos muito mercúrio e isso alimenta o VEB. Assim como toxinas que se acumulam por ali. Porque o fígado ele tem essa interação de acumular toxinas, tirar toxinas do corpo e depois eliminar. Por isso que tem muito na internet a informação de como limpar o fígado, qual a melhor forma de limpar o fígado, justamente por este motivo, para a gente tirar essas toxinas do meio do caminho, neste órgão. Ok, como ele pode, através da corrente sanguínea, se instalar em algum outro órgão? Ok. Terceira fase. A terceira é na realização de exames, nós encontramos anticorpos e vestígios de infecção passada. Então, por exemplo, a gente teve uma infecção no nosso organismo. Através de alguns exames, a gente verifica que esses anticorpos estão ali, mas que a infecção cedeu. E essa infecção já é passado na nossa vida. Então, nós não encontramos o vírus, porque ele está numa fase da mononucleose. E aí a imunidade volta ao seu normal. Então, quer dizer, os soldadinhos dizem, olha, não tem mais a infecção, então vamos voltar à imunidade normal? Vamos, estamos tranquilos, não há nada de errado no nosso organismo. Então acaba não achando nada. Quando ele começa a andar pelo corpo procurando novas moradas, disseminando venenos tóxicos. Então, a partir daí, ele pode procurar uma outra morada e vai disseminando essa toxicidade no seu organismo. Aí nós fazemos novos exames e esses exames estão dando como falso diagnóstico. E esse ciclo ele pode ser manifestado em 6 semanas. E aí ele vai mudando de morada e vai deixando seus cadáveres para trás, as suas toxinas. E ainda, com o tempo, infectando o nosso organismo, certo? E gerando neurotoxinas que perturbam a sua função nervosa. Então, mesmo com esses cadáveres, existe uma intoxicação. E essa intoxicação pode gerar neurotoxinas para o seu organismo. Qual a fase 4? A fase 4 é onde a doença está instalada. Aí ela causa lesões nervosas, trazendo dores contínuas, como a fibromialgia, por exemplo. Essa inflamação viral inclui dores musculares, na articulação, formigamentos pelo corpo, dormências, enxaqueca, fadiga contínua, insônia e a fibromialgia, como eu citei. Existe a cura? A cura e o restabelecimento do seu organismo pode durar de 3 meses a 18 meses. Tem casos que durou 2 anos o restabelecimento. Então, existe a cura deste vírus, do VEB. Como nós podemos fazer isso? Bom, é muito importante a gente estar com a nossa imunidade em dia. Embora a nossa alimentação é muito ruim, a gente ingere muito lixo no decorrer da vida. A gente tem que eliminar muitas coisas. Então a alimentação é muito importante nesta hora. Você vai ter que eliminar refrigerante, sucos de caixinha, porque ali tem muitos conservantes, corantes. Temos que eliminar tabaco, tudo o que está relacionado ao tabaco também, assim como álcool e etc. Então, quanto mais natural for a sua alimentação, vai ser melhor para o restabelecimento do seu organismo. Por isso que tem alguns casos de alguns pacientes que em 3 meses conseguem trazer a saúde de volta. E aí o VEB não se manifesta mais e é eliminado gradualmente do seu organismo. Eu vou colocar aí nas informações do vídeo toda e qualquer situação, minerais, vitaminas, chás, sucos, que podem promover a saúde e eliminar gradualmente o VEB da sua vida, que é o vírus Epstein-Barr. Ok, quais são esses chás, esses sucos? O aipo é um dos exemplos, o espinafre, a salsa que você pode fazer como suco e utilizar no decorrer da semana. O funcho também está incluso, o chá. Melissa, você pode também ter uma prática do chá da melissa. A unha de gato e o chia amarelo. A unha de gato pode ser separado e o chia amarelo também, ou em conjunto para aquela problemática feminina, né? Por exemplo, tumores e etc.
né, problemas relacionados à menstruação, endometriose e etc. Então nós temos essa prática também que vai nos ajudar, porque eu não sei onde o VEB está instalado no seu organismo. Folhas de batata doce, assim como a própria batata doce, você pode ingerir 3 vezes na semana, que é muito importante. A couve, que deve ser uma prática diária, assim como a urtiga, açafrão e etc. O açafrão, eu fiz um vídeo recentemente, coloquei até no meu Instagram, e vou ver se eu consigo fazer ele um pouco mais elaborado e colocar ele no canal, falando que é muito interessante, quando você acordar, você pegar o pó do açafrão, pegar uma vasilha pequena, ou se não um copo, colocar 3 dedinhos de água filtrada, água, né, natural, filtrada, e você colocar uma colher de chá de açafrão, do pó de açafrão. Você mexe, assim que o açafrão misturar com a água, você beba. De manhã cedo, por exemplo, em jejum, é muito importante. Assim, no decorrer do dia, mais 2 vezes da sua prática, do seu normal, após o almoço ou no jantar, do jeito que você achar melhor. Porque o açafrão, além dele ser um anti-inflamatório potente, que é um dos melhores que eu conheço, ele vai também trazer imunidade para o seu organismo e vai eliminar dores, porque ele tem o seu teor anti-inflamatório. Ele vai eliminar as dores de uma fibromialgia, por exemplo, que está sendo afetada pelo VEB. Então, além disso, tem vitaminas, minerais, que eu vou colocar aí nas informações do vídeo para vocês fazerem. O importante é fazer durante a semana toda, pelo menos 3 itens. 3 itens que eu mencionei, fora os que eu vou colocar na informação do vídeo, durante a semana. Então aí você vai estar com a imunidade alta, você vai eliminar as dores, assim como você vai melhorar o seu organismo e você vai eliminar o VEB gradualmente, naturalmente. E aí você vai eliminá-lo. Então muitas dessas doenças que eu citei, síndrome de fadiga crônica, fibromialgia, lúpus, distúrbios tireoidianos e doenças autoimunes, você vai eliminar através dessa prática. Porque muitas das pessoas têm essas doenças, e não sabem que o VEB está por trás, que é o vírus Epstein-Barr. Espero ter ajudado. É muito interessante você fazer também uma prática de pesquisa na internet sobre esse vírus. E se você tiver algo relacionado, como eu disse, procure um médico para fazer exames específicos e cite. Quem sabe não é um VEB? Vamos fazer um estudo mais aprofundado da minha situação, da minha saúde, do problema da minha saúde, para a gente descobrir se é realmente isso mesmo. Gratidão e estarei de volta aí no próximo vídeo falando sobre doenças e tratamentos. Gratidão por me acompanhar e até lá. Me aguardem.